Graça e paz no nome de Jesus, irmãos. Abra sua Bíblia no Antigo Testamento, no livro do profeta Ageu. Antigo Testamento, livro do profeta Ageu. Antes de ler o texto da Escritura Sagrada e os versículos que serão foco da nossa exposição nessa noite, que vai dos versos 12 até o verso 15, dando continuidade à exposição deste livro, com o tema Deus em primeiro lugar. Vamos a uma breve recapitulação ou resumo do primeiro sermão ou da primeira exposição. Situando os irmãos no tempo e no espaço, o profeta Ageu estava trabalhando numa época em que o povo de Deus havia voltado ou retornado da Babilônia para Judá. Eles reencontram a terra deles, a casa deles, completamente destruída. Oposições internas e externas, então fizeram com que o povo de Judá abandonasse o projeto de reedificação do templo que havia sido iniciado. Eles passaram a priorizar outras coisas, pondo-as na frente de Deus. Na prática, passaram a ser mais importantes as questões particulares do que a pública adoração ao Deus Criador dos céus e da terra. Aprendemos que deixar em segundo lugar a construção do templo significava deixar a adoração a Deus em segundo plano. Aprendemos que deixar em segundo lugar a reconstrução do templo em Jerusalém era um ato de rebelião à vida pactual, ao relacionamento de Deus com o seu povo. Aprendemos também que o tema do templo é um tema central nas Escrituras Sagradas. Ele aparece lá no livro de Gênesis, no Jardim do Éden. Quando Deus planta o jardim, chamado Jardim Templo, e chama os nossos primeiros pais, Adão e Eva, para estarem em sua presença, em um relacionamento pactual, em uma aliança, um relacionamento de amor. Este tema, então, se inicia em Gênesis, e termina lá no Apocalipse, no último livro da Bíblia, quando Deus se faz presente e habita no meio do seu povo. E o texto diz que ele tabernaculou com o seu povo, habitando entre nós em um novo céu e uma nova terra, para reinarmos com ele para todo sempre. Aprendemos que em Cristo o tema templo tem o seu cumprimento. Cristo é a revelação visível do Deus invisível. Deus habitando entre nós. Agora cada um de nós somos pedras vivas de uma construção que está sendo feita ao longo dos séculos, de homens e mulheres que têm se dobrado diante do senhorio do Criador dos céus e da terra. Aprendemos então que as nossas escolhas importam. As nossas prioridades em vida falam a respeito de onde está o nosso coração, ou o que é mais importante para nós. Isso nos levou a avaliar as nossas prioridades. O que está em primeiro lugar em nossas vidas é o reino de Deus, ou a minha própria agenda? Não que os nossos planos pessoais sejam pecaminosos, mas eles jamais devem suplantar ou vir em primeiro lugar. Mas o reino de Deus, o avanço do reino de Deus, um relacionamento com Deus, sempre deve estar em primeiro lugar. Ele é o nosso Deus. Aprendemos também que o culto é o evento mais importante que acontece em nossa semana. Não há absolutamente nada do que fazemos nos 7 dias da semana que possa estar acima e além
deste momento de serviço de adoração ao Criador dos céus e da terra? Absolutamente nada. Os 11 primeiros versículos do capítulo 1 do profeta Ageu, então, nos mostram Deus arguindo o seu povo, acusando-os de colocarem a adoração a Ele em segundo plano. Nós lemos que aconteceram ou percebemos consequências destas escolhas feitas pelo povo de Deus. E diante de tão grande revelação e repreensão de Deus ao seu povo, o povo responde a esta palavra de Deus através do profeta Ageu. E a resposta está aí, dos versos de 12 a 15. Diz assim a palavra: Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram a trabalhar na casa do Senhor dos exércitos, o seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Vamos orar. Feche os seus olhos. Pai amado, Deus eterno, nós estamos diante do Senhor. E te pedimos encarecidamente que o Senhor fale ao nosso coração através da Tua santa palavra. Existem muitas coisas que podem nos distrair neste momento. Mas te pedimos que por alguns minutos o Senhor nos ajude a ter as nossas mentes e corações cativas, atentas à Tua palavra, à Tua voz. Fala ao nosso coração, incomoda-nos, exorta-nos, corrige-nos, anima-nos. Essa é a nossa oração e a fazemos no nome de Jesus. Amém. Queridos, o nosso texto de exposição de hoje tem novamente uma divisão bem simples. O versículo de número 12 que acabamos de ler nos falará a respeito da reação do povo à palavra de Deus através do seu servo Ageu. Com basicamente 2 aspectos: o povo atendeu à voz de Deus e o povo temeu ao mandato de Deus. Em segundo lugar, o verso de número 13 nos trará a ação de Deus frente ao povo. Uma palavra de consolo do nosso Deus ao seu povo. E por fim, aprenderemos mais a respeito da obra de Deus no coração do seu povo. Como se processa o verdadeiro e genuíno arrependimento. O que significa isso? Vamos então à primeira parte do texto, o verso de número 12. A palavra de Deus diz: Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo. Aqui nós já aprendemos alguma coisa. O verso 12 traz a palavra, lá no original, não resto, mas remanescente. É interessante que a tradução da Revista e Atualizada, a ARA, versão Revista e Atualizada, omitiu o termo remanescente. Ele traz o termo resto.
Isto dito porque o termo remanescente é um termo chave para entendermos o texto que está diante de nós. A expressão remanescente do povo, que aí na sua Bíblia, se ela é a versão revista e atualizada, significa os sobreviventes ao julgamento de Deus, aqueles que permaneceram fiel à aliança, aqueles que se arrependeram dos seus pecados e mudaram de vida. Diante das lutas, diante das dificuldades, diante das provações, diante do exílio, ao longo da história, um povo sempre permaneceu fiel à aliança. Um povo sempre foi tocado pela palavra de Deus através dos seus profetas. Muitos do povo deram as costas para Deus e se rebelaram contra Ele. Mas o seu povo, o povo de Deus, aqueles que são ovelhas do seu aprisco, aqueles que pertencem a Ele, mais cedo ou mais tarde, ouvirão a voz do pastor e abandonarão e darão as costas de viverem suas vidas ao seu bel prazer, longe ou distante de Deus. Isso nos remete ao Novo Testamento, ali no Evangelho de João, quando nós lemos que as ovelhas de Cristo ouvem a voz do pastor. E foi isso o que aconteceu quando Ageu se refere ao remanescente fiel, ou seja, aqueles que ouviram a voz de Deus e se arrependeram dos seus pecados e deram as costas para o seu pecado e olharam para Deus. Olharam para Deus. Dito isso a respeito do termo remanescente, estamos então diante de dois aspectos simples da reação ou da resposta do povo de Judá à palavra de Deus, à repreensão de Deus. O primeiro aspecto é que o povo atendeu à voz de Deus. Eles ouviram com atenção e interesse a palavra do Senhor através do seu servo, o profeta Ageu. Em contraste, a expressão utilizada diversas vezes no Antigo Testamento, a expressão dura cerviz. Aqueles que ouvem a palavra de Deus e até acham bonito, mas simplesmente a desprezam. A reação primeira do povo é uma reação de ouvirem a palavra, de prestarem bem atenção à palavra de Deus, se voltarem para Ele. Mas eles não simplesmente ouviram essa palavra e se interessaram por ela, mas eles se submeteram à palavra de Deus. Ou seja, eles consideraram cuidadosamente o estado de vida atual deles. E eles deram as costas para a forma como eles estavam vivendo. Eles retornaram a priorizar a reconstrução do templo, ou, melhor dizendo, a adoração ao único Deus verdadeiro. Eles não simplesmente, ouviram, eles não simplesmente se submeteram a esta palavra, mas eles de forma concreta obedeceram a palavra de Deus. Isto é visto nos próximos versículos. Eles se puseram a trabalhar. O arrependimento os moveu a tomar uma atitude, a tomar uma decisão de abandonar a vida de pecado que eles estavam vivendo. Eis aqui no primeiro versículo, o versículo de número 12, um ensino a respeito do verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento nos leva a ouvir a voz de Deus. E não simplesmente ouvir, mas se submeter à palavra de Deus. A mudar de direção, ao passo que reconhecemos o nosso estado de rebelião.
E ao reconhecermos o nosso estado de rebelião, somos impelidos no coração a obedecer a Deus. A obedecer a Deus. Os filhos de Deus ouvem, submetem-se, arrependem-se e obedecem a palavra de Deus. Eis aí o primeiro aspecto daquilo que aconteceu com o povo. E não simplesmente com o povo, com os líderes do povo de Judá. Tanto o governador, quanto o sumo sacerdote. Segundo aspecto desse verso 12, a respeito da resposta do povo à palavra de Deus. O segundo aspecto, queridos, nos fala a respeito de o temor do Senhor. Uma santa reverência. Não é isso que o final do verso 12 nos diz? Eles atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, aos quais o Senhor, seu Deus, havia ordenado que ele dissesse. E o povo temeu diante do Senhor. O temor do Senhor, que a literatura de sabedoria da Bíblia nos fala, que é o princípio da sabedoria. Mas o temor do Senhor aqui é muito mais do que uma santa reverência ou uma admiração. Este termo aqui, temor do Senhor, tem a ver com terror no coração. Essa mesma expressão aparece no livro do Êxodo, no capítulo 9, versículo 30. Também no livro de Deuteronômio, 5º livro da Bíblia, no capítulo 5, verso 5. Ambos nos falam de como o povo ou o faraó no Egito se encheu de terror diante dos prodígios e milagres horrendos feitos pelo Deus de Israel, que trouxeram juízo, julgamento e condenação a um dos maiores impérios da antiguidade, o Império Egípcio. Eles ficaram perplexos, boquiabertos, com o coração cheio de terror diante da glória da manifestação de Deus. Mas essa expressão temor do Senhor se refere também àquilo que o povo de Deus experimentou no deserto, quando eles estavam ao pé do Monte Sinai e a glória de Deus desceu sobre o monte. E o monte chacoalhava, se estremecia. Deus disse a Moisés: traça uma linha divisória, e que nenhum homem e nenhum animal traspasse essa linha, porque eles não resistirão à minha glória e poder. Nenhum ser humano, no estado que se encontra, pode se aproximar do Deus glorioso e poderoso sem ser completamente dizimado. Por quê? Porque Ele é um Deus santo, glorioso e poderoso. Nós, pecadores, foi necessário um que se colocasse entre o Pai e pecadores como nós, e recebesse em sua vida a punição devida a nós, por causa dos nossos pecados, para que uma vez que colocamos a nossa fé em Cristo, sejamos perdoados de uma vez por todas da condenação que os nossos pecados trazem sobre nós. Esse é o segundo aspecto de um terror, de uma santa reverência diante da palavra de Deus. Eis aqui algumas aplicações a cada um de nós. É interessante que no meio militar, quando nós temos ali um grupo de homens marchando, e eles ouvem uma voz, e a voz do comando diz: parem, meia volta vou ver. Aqueles homens, sem nenhum questionamento,
param e voltam. Eis aqui uma ilustração ou um exemplo da definição ou daquilo que consiste o arrependimento bíblico. Arrependimento simplesmente significa mudar de direção. Nós estamos indo num caminho. Nós reconhecemos que este caminho é errado pela palavra de Deus. Aquilo toca o nosso coração, nos quebranta e nos faz mudar de direção. Isso é o verdadeiro arrependimento. Os seres humanos deveriam instintivamente ouvir a voz de Deus e abandonar o seu estilo de vida longe de Deus. Mudarem de direção. Mas a rebelião instalada no nosso coração faz com que nós queiramos viver uma vida independente, fazendo o que nós queremos e não nos submetendo à palavra de Deus. A palavra de Deus. Insistimos em buscar uma autonomia em nossas vidas e vivermos a parte de Deus. A parte de Deus. Ouçam, considerem, mudemos a direção, submetamo-nos à palavra de Deus. Obedeçam. Todos nós precisamos ouvir, considerar, mudar de direção e obedecer à palavra de Deus. Coisas que se articulam no nosso coração, que nos afastam de Deus. Isso não é um simples remorso, uma consciência pesada, mas uma contrição, um coração quebrantado. E a palavra de Deus fala que um homem com um coração quebrantado não será rejeitado por Deus. Jamais. Porque como veremos, o arrepender-se, ou a fonte do verdadeiro arrependimento, não começa em nós mesmos, mas é fruto da obra do Espírito Santo de Deus. A resposta de Deus frente à reação do povo, dos líderes do povo, é uma reação que nos fala a respeito do ser de Deus e da beleza, da glória do nosso Deus. O texto no verso 13 nos diz: então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Eu estou com vocês. Queridos, essa frase é uma frase de garantia das misericórdias de Deus. Sua presença que nos guia em meio à variedade de situações na vida. Em meio a um oráculo de Deus, em meio a uma manifestação miraculosa de Deus, em meio ao chamado de Deus aos profetas, Deus se revelou dessa forma a Moisés, a Gideão, a Jeremias, quando todos eles temeram de estar enfrentando a missão que eles tinham à frente. Deus sempre, como um pai ou como uma mãe, se aproximava dos seus, que Ele mesmo chamava, dizendo: eu estou com vocês. Eu estou com cada um de vocês. Isso nos remete, então, a uma promessa, a promessa da presença pessoal, do suporte, da bênção de Deus, torna-se o consolo fundamental para o povo de Judá. Porque a reconstrução do templo não será fácil. Será um desafio, será uma batalha a ser travada. Eles vão lidar com ansiedade, eles vão lidar com medos, eles vão lidar com toda sorte de opositores. Mas Deus está dizendo: eu vou estar com vocês. Eu estarei contigo. Que palavra de consolo. O nosso Deus não é um Deus impessoal e distante. Ele é um Deus de perto. É um Deus que entende que medo é um tema na vida de cada um de nós, desde o menor ao maior, aqui neste lugar e em casa.
Deus conhece o seu coração e sabe quais são os seus piores medos. É isso que ele fala ao povo de Judá. Eu estarei com vocês. Isso nos remete novamente à promessa de Cristo aos seus discípulos, quando ele diz: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Não tenham medo. Eu estarei com vocês todos os dias. Ele é o Deus Emanuel, o Deus conosco. Por fim, queridos, diante da reação de Deus, ou da resposta de Deus, a reação do povo, nós aprendemos a respeito da obra de Deus no coração do seu povo. Quando no verso 14 nós lemos: o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá. O Senhor despertou o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. O Senhor despertou o espírito do remanescente no meio do povo, do remanescente. Eles vieram e se puseram a trabalhar, ao trabalho, melhor dizendo, na casa do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. É a operação do Espírito de Deus no coração do homem, que faz este homem mudar de direção. É a operação do Espírito Santo de Deus, iluminando os nossos caminhos, arrancando de sobre os olhos a venda que nos impede de enxergar. Aqueles que andavam longe de Deus, vivendo de toda forma ou de qualquer forma, distantes da palavra, distantes da verdade, podem reconhecer que de uma vez por todas, quando Deus toca o coração do homem e muda as disposições internas do coração, esse homem se rende aos pés de Jesus. De Jesus. Quando os nossos olhos são abertos, quando o nosso coração é inclinado a ouvir a voz de Deus, a entender a voz de Deus. Quantas coisas temos a aprender com esse texto, com esses poucos versículos. Eu lembro, queridos, que em um momento na minha vida essas coisas ficaram mais claras. Eu nasci na igreja. Eu cresci na igreja. Lá no Ceará, Fortaleza. Primeira igreja presbiteriana de Fortaleza. Minha mãe me levava para a igreja todos os domingos. Mas até os 12, 13 anos eu ia meio que forçado. Não gostava. Até que de repente alguma coisa começou a mexer no meu coração. Aquela mensagem que em todas as vezes era enfadonha, cansativa, e eu não entendia absolutamente nada, passou a fazer sentido. Olhar para a Escritura Sagrada, a mensagem do Evangelho, Jesus Cristo, o meu pecado, começou a tocar o meu coração. Eu não sei como você está nessa noite. Eu não sei se talvez você esteja na igreja toda a vida. Tenha nascido na igreja, crescido na igreja. Mas talvez você não tenha certeza de que Jesus é o seu Senhor e Salvador. O texto nos mostra que nós podemos nos curvar diante de Deus e clamar ao Senhor para que Ele toque no nosso coração, ou transforme o coração daqueles que estão perto de nós, ou longe de nós. O texto nos ensina
que o verdadeiro arrependimento não é simplesmente uma mudança de comportamento externa, ou uma alteração de um palavreado, para assimilarmos uma espécie de dialeto evangeliquez, paz do Senhor, irmão, coisas desse tipo. O texto nos fala que o verdadeiro arrependimento é a ação do Espírito Santo tocando no coração do homem, que nos leva a ouvir a mensagem da palavra, porque é pelo ouvir e ouvir a palavra que os homens são alcançados e transformados. É pela ação do Espírito que passamos a considerar esta mensagem. É pela ação do Espírito que nos arrependemos e mudamos de direção. É pela ação do Espírito que um homem se submete à palavra de Deus e a obedece. É pela ação do Espírito Santo de Deus que nós reconhecemos que somos egoístas naturalmente, que estamos preocupados com a nossa própria agenda, com os nossos planos. E se eu tiver algum tempo, em algum momento, eu vou buscar a Deus. O texto nos ensina um Deus que, como um pai, repreende os filhos que ama e os chama ao arrependimento. O texto nos ensina a maravilhosa obra do Espírito ao ver líderes, governador, religiosos e o povo de Deus se quebrantando, se curvando diante da face de Deus. O texto nos ensina também, ou nos dá uma garantia. A vida cristã não é fácil. Se algum dia alguém disse, venha para a minha igreja e a tua vida vai ser uma beleza, isso é propaganda enganosa, fake news. Aqueles que colocam a mão no arado, tornam-se discípulos de Jesus, serão perseguidos. No trabalho, fora do trabalho, dentro e fora de casa. A própria palavra de Deus no Evangelho de João nos diz que nós seremos literalmente odiados pelo mundo. Porque o mundo se ergue contra o conhecimento de Deus. Mas nós temos uma garantia, e o texto nos dá. E a garantia é, eu estarei com cada um de vocês. Quando a vida estiver difícil, quando vocês quiserem desistir, quando o fardo estiver pesado, ouça a voz de Cristo, dizendo, dê-me o seu fardo e tome o meu, porque o meu é suave e leve. Ouçamos a voz de Deus e nos agarremos a esta promessa, que nos dá a garantia da presença consoladora de Deus diante das batalhas que enfrentamos na vida. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!